Renascer, uma meditação na voz graça de Júlia e a paz Miranda. de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje vamos tratar de uma passagem na continuação do vídeo anterior, em que Abraão enviou seu servo para buscar a noiva, esposa, para seu filho Isaac. Depois dela chegar e de Isaac ter levado para a tenda de sua mãe Sara e ter consumado o casamento, portanto, eles depois ficaram ali e foram muito felizes durante muito tempo, aliás, para sempre, não é? Mas, entretanto, Rebeca não tinha filhos. Quando Isaac se casou com ela, ele tinha 40 anos. E ela era estéril. Entretanto, temos aqui uma passagem também, antes de vos falar, quando Isaac ora ao Senhor por sua esposa para lhe dar filhos e ela ficar grávida. Temos aqui que Abraão desposou outra mulher chamada Quetura e teve com ela 6 filhos. Entretanto, Abraão morre aos 175 anos. E quem é que vai sepultar, portanto, Abraão? Simplesmente o seu filho Isaac e o seu filho Ismael. Isaac, o filho da promessa, o filho do Espírito, dado por Deus sobrenaturalmente, e Ismael, o filho da carne, Agar, que Sara deu a escrava ao seu marido, ao seu esposo, para ter um filho com ela, para que ela tivesse filhos. Não esperou pela promessa de Deus, mas Deus foi tão bom que quando Sara tinha 90 anos e Abraão 100, eles tiveram Isaac. Entretanto, antes da sua morte, Abraão distribui os seus bens pelos 6 filhos de Quetura e pelos outros filhos que teve com outras concubinas, mas deu tudo o que tinha a Isaac, porque realmente era através dele que seria perpetuada a sua descendência. Então vamos ler então agora o capítulo 25, versículo 19, que diz assim: São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padan-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Então, eles casaram com 40 e ela teve 20 anos sem ter filhos. Só aos 60 anos de Isaac é que ela deu à luz os 2 filhos. Esaú, que saiu peludo, muito peludo e ruivo, por isso lhe chamaram Esaú. Esaú significa ruivo, peludo. E Jacó, que queria sair primeiro, mas não conseguiu, vinha agarrado ao calcanhar do irmão. Então, por isso lhe chamaram Jacó. O nome de Jacó, há quem lhe chame mentiroso, mas eu gostaria mais de dizer suplantador. Entretanto, estes filhos brigavam no seu ventre, não é?
E ela consultou ao Senhor e perguntou ao Senhor, porque eu sinto este mal-estar, este incómodo, estas dores. Normalmente as crianças dão pontapés no ventre materno, não é? De vez em quando sente-se assim uma coisinha a andar ali de um lado para o outro, quem é mãe sabe que é assim. Mas estes filhos eram mais violentos, eles brigavam dentro do ventre, diz a palavra. E a Rebeca já estava desesperada, dizia, para que vivo eu, Senhor, se estes filhos me estão a dar tanta dor, tanta aflição. E o Senhor lhe disse, 2 nações estão dentro de ti, 2 povos serão inimigos um do outro, se dividirão, serão inimigos um do outro. O mais velho servirá ao mais moço. Esaú saiu primeiro, mas o mais moço era Jacó. E então Esaú um dia iria servir a Jacó. E mais tarde o que acontece? Isaac já estava velho e já quase não via, portanto ficou praticamente cego. Mas ele amava muito a Esaú, primeiro porque era o primogênito, era o primeiro. Para ele era o primeiro. Talvez até a Rebeca nem tivesse contado aquilo que Deus lhe tinha falado sobre as 2 nações que existiam no seu ventre. Não sabemos, a Bíblia não fala sobre isso. É uma conjetura minha. Entretanto, como ele amava muito a Esaú, porque Esaú se tornou caçador e lhe fazia uns pratos gostosos com a caça que caçava, Jacó já não era assim. Jacó já era mais pacato, gostava mais de estar perto da mãe, na tenda, junto com as servas, até a cozinhar. Ele gostava de cozinhar e era mais amado por Rebeca. Eu aqui gostaria de fazer um parêntese. Há muitas famílias, infelizmente, que separam o amor dos filhos, amam mais um filho que o outro, e isso traz problemas gravíssimos de autoestima para as crianças. O amor tem que ser o mesmo para com todos os filhos. Não quer dizer que às vezes já não haja um que seja mais meigo, mais terno e que tenha mais atenção da parte dos pais. Até, por exemplo, Deus não tem filhos preferidos, somos todos iguais, mas Deus dá mais atenção àqueles que têm mais intimidade com Ele. Deus se revela mais àqueles que oram mais, àqueles que leem mais a palavra, àqueles que abrem o seu coração, àqueles que, como Davi dizia, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, não me retires de mim o teu espírito. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porquê? Porque em tudo ele consultava ao Senhor. Em tudo ele amava o Senhor. Ele pecou, sim, pecou, mas ele se arrependia verdadeiramente. Ele chorava com dor diante de Deus o seu arrependimento. E então Deus não era que amasse mais Davi do que alguns outros filhos, mas tinha mais intimidade, mais relacionamento com ele. E assim era a Rebeca com Jacó. Ela gostava de Esaú, mas tinha mais intimidade com Jacó. Um dia Esaú vem dos campos da caça e chega cansado, esfomeado, e o irmão estava a fazer um guisado, diz a palavra, que um guisado vermelho. Eu creio que eram lentilhas, porque há lentilhas vermelhas, e um guisado vermelho. E ele diz-lhe, dá-me dessa tua comida, desse teu guisado. E ele lhe responde, não te dou. Só se tu me deres o teu direito de primogenitura. Ou seja, vendes-me o direito de primogenitura, ou seja, a primogenitura era a herança que o primeiro filho, ou seja, o primogênito, tinha, porque o primogênito normalmente, naquele tempo, ele herdava a maior parte da fortuna do pai,
e era ele que governava sobre os irmãos e sobre os servos, e então ele como primogênito, e Jacó, como ele não ligava muito para Deus, Esaú não era muito ligado a Deus, ele era mais lá pelos caçadores, ele dava-se muito bem com os hititas, aliás, porque depois até casou com duas mulheres dos heteus, duas mulheres hititas, que não agradaram nada a Rebeca. A Rebeca sentia-se muito angustiada e muito triste por causa disso. E Jacó não, Jacó gostava de saber das histórias que o pai contava sobre o seu pai Abraão, que Isaac contava sobre o seu pai Abraão, e gostava muito de saber das coisas de Deus, e inclusive ele foi criado, portanto, na adoração ao Senhor, e com certeza que orava ao Senhor, e levava em conta tudo aquilo que o pai lhe dizia e lhe contava. Ele era, no fundo, também um adorador a Deus. E Esaú chega e pede, ele diz, está bem, eu vendo-te as minhas lentilhas, vendo o meu guisado, mas tu, em troca, me dás o teu direito de primogenitura. E assim Esaú rejeitou o seu direito de filho primogênito. Há alguns pregadores que falam que Esaú roubou o direito ao irmão. Não é verdade, porque ele vendeu o seu direito ao irmão, ou seja, para ele aquele direito não tinha grande importância, portanto, para ele ele estava-se nas tintas para Deus. Ele naquele momento queria era comer e não estava lá preocupado com o resto. Mas Jacó não, antes pelo contrário, ele se preocupava com as coisas de Deus. Eu espero que a mensagem tenha tocado o vosso coração. Hoje ficamos por aqui e depois mais tarde vamos ver o que se passou depois de Esaú ter vendido o seu direito de primogenitura ao seu irmão Esaú. Até à próxima mensagem e que Deus nos abençoe. Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda.